Nós vamos dar início então à nossa escola bíblica. Por favor, se coloque em pé, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Jesus, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo a Tua palavra, que o Senhor possa nos dirigir, nos guiar nesse instante. O Senhor fale conosco, tudo aquilo que é de acordo com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Então nós vamos iniciar hoje um estudo a respeito das cartas de Paulo. Então já foi encerrado os evangelhos e o livro de Atos, e hoje nós vamos começar as cartas de Paulo. Eu trouxe um livro, eu uso esse livro aqui, se chama Guia Completo da Bíblia. É um livro muito bom para quem gosta de estudar, tem bastante ilustração a respeito das passagens bíblicas, tá? Explica livro por livro da Bíblia, e aí eu costumo utilizar. Então eu trouxe ele hoje para servir como referência. Logo depois de Atos, nós temos o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Quem acha que foi exatamente essa carta que ele escreveu primeiro? Vocês acham que as cartas estão posicionadas dessa forma, de acordo com a data de escrita? Paulo escreveu primeiro Romanos, depois Coríntios, depois 2 Coríntios, depois Gálatas. Quem acha que é assim? Para quem acha que não, qual foi a primeira carta que Paulo escreveu? Ninguém sabe? A primeira carta que Paulo escreveu foi 1 Tessalonicenses. Primeira carta. Ele escreveu por volta do ano 51 depois de Cristo. A segunda carta, provavelmente no mesmo ano, foi 2 Tessalonicenses. Depois, no ano 53, ele escreveu aos Gálatas. O ano 55 depois de Cristo, ele escreveu 2 cartas aos Coríntios, que nós vamos aprender hoje, nós vamos estudar a respeito das 2 cartas escritas aos irmãos em Corinto. Depois ele escreveu Romanos no ano 57. Então a primeira carta que nós vamos analisar é Romanos, mas foi primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, provavelmente 6ª carta do cânon bíblico que Paulo escreveu, livro de Romanos. Depois ele escreveu Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Isso aqui ele escreveu quando ele estava preso, a primeira prisão dele, em domicílio em Roma. Depois ele escreveu 1 Timóteo e Tito, já solto, já liberto. E a última carta dele foi 2ª carta a Timóteo. É o último texto, o capítulo 4 de 2 Timóteo, é a despedida de Paulo. Sabe o texto, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé? Pois é, esse é o último texto que o apóstolo escreveu. Bom, em relação ao livro de Romanos, esse é um dos livros mais estudados do Novo Testamento. Ele é chamado de Manifesto Cristão, de Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Outro termo que é utilizado em relação a esse livro, maior tratado teológico da Bíblia. O livro, escrito pelo apóstolo Paulo, chamado Romanos, foi escrito a uma igreja que Paulo não evangelizou. Na verdade, ninguém sabe quem é que fundou essa igreja. Não se sabe. A maior parte da linha teológica acredita que essa igreja começou em Atos 2, na descida do Espírito Santo, e haviam muitos povos, muitas línguas, e provavelmente haviam ali em Roma, em Jerusalém haviam romanos. E aí foram eles mesmos que começaram a se reunir em Roma, e essa igreja simplesmente aparece. Paulo escreve a carta aos Romanos porque ele gostaria de chegar na Espanha. A Espanha era o oposto, o lado oposto do que Paulo já tinha conseguido evangelizar. Ele já tinha evangelizado a Ásia Menor, Éfeso, Corinto, essas cidades de um lado do mapa. Do outro lado tem a Espanha. Para chegar na Espanha, ele tinha que passar por Roma. Só que lembrando, Roma não foi uma cidade, uma igreja que Paulo evangelizou, que ele começou essa igreja. Aí o que ele faz? Ele escreve aos romanos
tudo o que ele acredita. Como era a fé de um cristão. O tratado, o acordo teológico da fé dos cristãos. Ele escreve dessa forma porque Paulo, no primeiro século, ele é muito questionado. Ele é questionado pelos judeus, porque ele pregava para os gentios, e ele era questionado pelos gentios, porque ele não era um apóstolo de primeira prateleira, de acordo com alguns gentios. Por quê? Porque ele não andou com Jesus. Então, ele era questionado das duas formas. As pessoas colocavam a mensagem dele em descrédito. Então, ele explica aos romanos no que constituía a fé dele, no que ele acreditava. Para que ele fez isso? Porque no final, ele queria pedir contribuição para conseguir chegar na Espanha. É para isso. Então, ele explica a fé, lembrando que Roma tem algumas características, era a capital do império da época. Na cidade, na igreja, haviam judeus e gentios. Teve um imperador chamado Cláudio que expulsou todos os judeus de Roma. Então, durante 5 anos, a igreja em Roma ficou 100% gentílica. Não tinha nenhum judeu ali. 5 anos depois, os judeus voltam para Roma. O imperador morre, vem outro imperador, os judeus voltam, e aí os judeus chegam e falam: pessoal, vocês não estão guardando o sábado? Vocês não estão fazendo a circuncisão? É necessário fazer. Então, o apóstolo Paulo, quando soube disso, ele aproveita essa carta para fazer algumas correções em relação a esse comportamento. Vocês vão ver que ao longo das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que é muito comum esse tipo de tratamento. Judeus convertidos ao cristianismo, mas que mantinham a tradição judaica e que ficavam exigindo dos gentios práticas judaicas. Guarda do sábado, circuncisão, outras práticas que diz respeito somente à cultura judaica. E Paulo tem todo momento, quase toda a carta, ele tem que ficar esclarecendo, explicando que isso não é mais necessário. O livro de Romanos dá para dividir em algumas partes. Bom, eu trouxe o livro porque eu quero fazer menção de alguns pais da igreja que citam o livro de Romanos de uma forma muito especial. Agostinho de Hipona, chamado de Santo Agostinho pela Igreja Católica, ele leu o livro de Romanos, e nessa leitura do livro de Romanos, ele se converteu. Veja o que ele escreve. De repente eu ouvi uma voz vinda de uma casa vizinha cantando: pegue e leia. Ele ouviu alguém cantando essa parte: pegue e leia. Aí eu voltei depressa para o lugar onde eu tinha colocado o livro do apóstolo. Quando me levantei, eu peguei, abri e em silêncio li a primeira passagem que me chamou a atenção. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ele leu Romanos capítulo 13, versículo 13. Agostinho tinha 32 anos de idade, ele era um festeiro, viciado em relações sexuais, que lutava contra o seu vício. Depois de tentar ler a Bíblia um dia, ele correu para o jardim e ficou chorando. Aí ele ouviu essa mulher cantando, o trecho que ela cantava é pegue e leia. Aí ele leu exatamente um trecho de Romanos. Com as últimas palavras desta frase, foi como se uma luz de alívio de toda a ansiedade inundasse o meu coração. Então ele considera como sendo a conversão dele o dia que ele leu esse trecho de Romanos. Outra citação importante, Martim Lutero. Martim Lutero era um sacerdote católico cujos ensinamentos começaram o movimento protestante. Ele argumentava que não somos salvos por obedecer às leis dos líderes da igreja. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Ele tentou tudo o que pôde para merecer seu lugar no céu.
até mesmo jejuou tantas vezes, tanto tempo, que ele prejudicou seu sistema digestivo. Se alguém pudesse ganhar o céu como monge, escreveu, eu certamente estaria entre eles. Se alguém poderia estar no céu por ser monge, eu com certeza estaria. Mas ainda assim ele não sentia garantia. Um sábio, ele estudou o livro de Romanos, mas ele odiava uma expressão do livro, a justiça de Deus. Ele pensava nisso como algo que ninguém podia atingir e como a razão pela qual Deus tinha para punir as pessoas. Justiça de Deus era uma forma com que Deus utilizava para punir as pessoas pelos seus pecados. Testemunho de Martim Lutero. Noite e dia eu refleti até que finalmente entendi que a justiça de Deus é a justiça a qual, pela graça e completa misericórdia, ele nos justifica pela fé. Essa passagem de Paulo se tornou a minha entrada para o céu. O tema principal da carta de Paulo aos Romanos: justificação pela fé, não por obras. Justificação é tornar justo pela fé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 27. Desculpa, Romanos 1, 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Somos aceitos por Deus pela fé, somos justificados dos nossos pecados por intermédio da fé. É pela fé que somos salvos. Para trazer boas notícias aos romanos, ele começa com más notícias. O próximo passo do apóstolo Paulo aqui nesse livro é explicar aos romanos que todo ser humano, sem exceção, é pecador. Em Roma haviam judeus, gentios e um grupo chamado moralista, que era meio parecido com os fariseus. Eles gostavam de dar uma liçãozinha de moral, mas no fundo, eles não praticavam nada daquilo que eles mandavam as pessoas fazer. Os três grupos, Paulo deixa claro, todo mundo pecou. Tem uma característica relevante entre os romanos, uma prática comum da homossexualidade. Então você vai encontrar no primeiro capítulo de Romanos, Paulo fazendo um combate à prática. Por quê? Existe um recorte de 15 imperadores romanos, e dentre os 15, 14 mantinham relações sexuais, homossexuais. Nero, que é a época da escrita do livro de Romanos, era casado com um jovem bem mais novo do que ele, muitas vezes até menor de idade. Era muito comum na época. A cultura grega foi passada aos romanos, tanto é que a gente fala de greco-romano. Então, entre os gregos, para quem já viu o filme do Alexandre o Grande, esse tipo de conteúdo, vocês vão ver que era muito comum isso. Então, entre os romanos, isso acontece. Vocês vão encontrar no primeiro capítulo de Romanos, Paulo falando de forma veemente contra a questão da homossexualidade, considerando como pecado. Existe uma discussão teológica hoje, porque existem muitas igrejas chamada inclusiva, que utilizam esses textos para dizer que o que Paulo está corrigindo é uma prática de sodomia. Por exemplo, é homossexualidade, mas tem vários parceiros. É isso que Paulo está corrigindo. Ele não está corrigindo a homossexualidade em si, e sim o fato de ser promíscuo, de ter diversos parceiros. Não é o caso. Paulo está corrigindo a homossexualidade em si, ok?
primeiro capítulo de Romanos. O segundo capítulo, nós vamos ver que Deus está julgando as pessoas, todas as pessoas. No segundo capítulo, nós vamos ver um texto importante da Bíblia, que a Bíblia diz assim: o que de Deus se pode conhecer é revelado por Ele mesmo. Ele revelou por intermédio das coisas criadas. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, têm sido vistos claramente mediante as coisas criadas. Há um salmo que diz: o céu manifesta a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. A natureza está todo o tempo apontando para o Criador. Tem no capítulo 2, versículo 14, mesmo sem a lei escrita, mesmo sem ter a lei, porque a lei foi dada a Moisés, que foi passado aos hebreus. E as demais nações? As nações que não receberam a lei, também eram pecadoras, por não ter a lei? O que vocês acham? Quem recebeu a lei? Moisés, dado aos hebreus. As nações vizinhas, que não tinham acesso à lei, porque a lei foi dada aos hebreus, aos judeus. As demais nações eram pecadoras perante Deus? Mesmo sem ter a lei? Quem acha que não, levanta a mão. 2 pessoas. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem nem sabe o que está fazendo aqui hoje, levanta a mão. Mesmo sem a lei escrita, as pessoas são pecadoras. Antes de Moisés, já tinha pecado, não tinha pecado? Antes da lei? Abraão, nos dias de Abraão, considerado como sendo justo, Noé considerado como sendo justo, mas a lei não tinha chegado ainda. Então, o que Paulo explica em Romanos é que a lei é um espelho. O que é um espelho? Só reflete o que é. Eu olho para um espelho e não adianta. Se eu estiver acima do peso, eu vou olhar para o espelho e eu vou me ver acima do peso. Se eu estiver de camiseta preta, eu vou estar no espelho de camiseta preta. A lei é um espelho, só mostra o que é. A lei que Deus entregou só mostrava que os seres humanos são pecadores. O ser humano é pecador. Sua natureza caiu em Adão. No capítulo 5 ele explica a respeito disso. O primeiro Adão e o último Adão. O último Adão é Jesus. A lei, imagina que você vai fazer um exame, uma tomografia. E aí na tomografia sai ali, consegue diagnosticar um tumor, por exemplo. Não é a tomografia que está determinando que você tem um tumor. A tomografia só está dizendo, você está doente. A lei não dizia, não estava dizendo que as pessoas eram pecadoras. As pessoas eram pecadoras. A lei só mostrava como eles eram. Por que eles eram. Então as nações vizinhas, mesmo sem ter a lei escrita na pedra, como o povo hebreu tinha, veja o que a Bíblia diz em Romanos 2, versículo 14. Os não-judeus não têm a lei. Eles não têm. Mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. De acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. É muito comum isso, Guilherme. As pessoas vêm e perguntam assim, mas e a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Essa pessoa vai ser justificada perante Deus? A Bíblia está dizendo aqui que os não-judeus não conhecem a lei que os judeus conhecem. Não matarás,
Não adulterarás. Organizadinho, em 10 mandamentos, escrito na pedra. Só que Paulo está dizendo, mesmo não tendo acesso a isso, há algo no coração deles que está apontando, isso daí que está fazendo não é certo, não. O fato de haver entre as pessoas, as civilizações, moralidade, já é uma prova de que Deus existe. Quando a gente estudou a existência de Deus, muitas aulas atrás, eu estava aqui, foi uma das aulas que eu trouxe. Uma das provas da existência de Deus é que o ser humano utiliza moral. O ser humano costuma saber o que é certo e o que é errado. Ah, mas tem uma lei escrita. Está escrito ali que não pode fazer ou pode fazer? Nem sempre. E mesmo não estando escrito, existe algo dentro do ser humano, chamado consciência, que o acusa ou que o defende. É o que Paulo está dizendo. Então, essa história de que todo mundo pecou, que Paulo está defendendo, ele está tentando provar aqui no capítulo 2, por quê? Porque era uma desculpa usada pelas pessoas. Se eu não tenho acesso à lei, então eu não sou pecador. Essa história não é velha, sinceramente, tem muita gente que é assim hoje, não tem? Ah não, se eu não soubesse, eu for inocente, então eu não vou ser julgado. É mais ou menos o pensamento que existe aqui. No capítulo 3, versículo 23, ele diz que todo mundo pecou, sem exceção. 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todo mundo pecou, sem exceção. Todos pecaram. Romanos capítulo 4, versículo 5. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Nos dias de Abraão já havia lei? Nos dias de Abraão já tinha lei? Não. Porque a lei veio por intermédio de Moisés muitos anos depois. Abraão é justificado dos seus pecados por intermédio do quê? Pela fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus é um dos livros que ninguém sabe quem foi que escreveu. Existem pessoas que dizem que foi o apóstolo Paulo, não dá para saber. Provavelmente, inclusive, não foi ele que escreveu. Se for ele, 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento, nós temos certeza que foi ele. Nós temos 27 livros do Novo Testamento. Se Hebreus também é dele, então nós temos mais de 50% de escrita do apóstolo Paulo. 13 nós já temos convicção que foi o apóstolo Paulo que ditou ou que escreveu de próprio punho. Nós vamos ver essa diferença aí. Mas veja, em Hebreus capítulo 11, o escritor de Hebreus diz: pela fé, Abraão foi justificado. Lá no capítulo 11, você vai ver uma galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu uma oferta superior à do seu irmão, e mesmo depois de morto, sua oferta ainda fala. Pela fé, Noé construiu uma arca divinamente inspirado por Deus. Abrigou sua família, muitos animais, salvou a humanidade. Pela fé, Abraão abandonou sua terra, sua família, seus parentes, foi para uma terra distante. Pela fé, decidiu oferecer seu filho Isaque. Pela fé, as pessoas são justificadas por intermédio da fé. Pela fé, sim, né? Deus apareceu? Deus aparecia, em todos esses casos que está falando, Deus fala, vai para cá, ó, sacrifica aqui, ó. É assim, é pela fé. É. Só que isso aqui é Uma influência. maior que Deus, assim. Então, vamos lá. Olha que interessante. Abraão, quando Deus aparece, Deus não é que aparece, quando Deus fala a primeira vez com ele, que ele ouve uma voz, ele tinha 75 anos. Ele era velho para os dias dele já. Ele já era velho. Deus não era conhecido por ele, porque Deus não era Deus do pai dele. O pai dele tinha diversos outros deuses pagãos.
Inclusive, a divindade que o pai dele reverenciava, Terã, é a divindade... como que é a palavra adequada? Quando é prolífero, tem muitos filhos, que o gado reproduz, da fertilidade. A divindade que ele reverenciava era o Deus da fertilidade. E o que o pai dele fazia? Sacrificava todo o primeiro filho. Primeiro filho dele, primeiro filho dos animais. Aí Abraão tem 75 anos de idade. Ele ouve uma voz dizendo para ele: sai desse meio e vai para um lugar que eu vou explicar depois. Ele fica 25 anos caminhando sem saber para onde. Deus não explicou para ele. Ele ouviu uma voz. Sinceramente, ninguém falou para ele assim: ô velhinho, será que isso não é coisa da sua cabeça, não? Será que você não está imaginando? Você não tá velho e ouvindo vozes? Não era possível isso? Você não está ouvindo vozes? Quando ele resgata o sobrinho dele, Ló, ele encontra uma pessoa enigmática na Bíblia, chamada Melquisedeque. Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe quem é o pai dele, nem quem são seus descendentes. Ele tem um atributo que só é dado a Jesus, rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Essa expressão Deus Altíssimo é cananeia. Abraão ouviu a primeira vez na língua dos cananeus. Melquisedeque era cananeu. Deus Altíssimo é o Elion. A primeira vez que aparece na Bíblia, a expressão que a gente usa tanto e que os profetas utilizaram, que os escritores sagrados utilizaram, é o Elion. Quem disse foi um cananeu. Deus se revelou a um estrangeiro. Deus se revelou a um cananeu. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Jerusalém. Salém, na língua dos cananeus, era Jerusalém. A cidade onde Melquisedeque era rei se tornaria mais para frente Jerusalém. Então, Abraão vai e entrega o dízimo para Melquisedeque. Hebreus capítulo 5. Melquisedeque é superior a Abraão, porque quem recebe o dízimo é superior daquele que quem entrega. Os hebreus, quando ouvem isso, alguém é superior a Abraão, porque para o hebreu, o maior de todos é Abraão, ele só é menor do que Deus. O escritor aos hebreus diz: Melquisedeque é maior do que Abraão. Então nós vemos um senhor ouvindo vozes e acreditando. Ele encontra personagens que ele não entende, ele entrega o dízimo, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele começa a usar a expressão El Elion a partir do conhecimento que ele tem de Melquisedeque. O dia que ele entrega o dízimo, eles comem pão e vinho ainda, que são os dois símbolos da Santa Ceia, de redenção. Um tempo depois, outra vez ele ouve vozes. Uma voz fala com ele e pede para ele sacrificar o filho. Como é que era o Deus pagão que o pai dele servia? Mandava sacrificar o filho. Quando ele está indo, perceba no coração dele o que está acontecendo. Esse Deus que eu ouvi há 25 anos atrás, me chamando, é exatamente igual aos deuses que os meus pais servem. Também pede para a gente sacrificar. Quando ele chega para sacrificar, ele ouve outra voz. Outro momento ouvindo voz. Abraão, não faça mal ao seu filho. Eis aí o cordeiro. Deus enviou um substituto para morrer no lugar de Isaac. Quem era o substituto? Cordeiro, que aponta para o sacrifício de Jesus. Percebe? Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque tudo indica que não dá para acreditar muito no que ele conseguiu acreditar. Então, essas pessoas do passado eram justificadas pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Deus. Como que pode uma pessoa que nem sabia que ia chamar Jesus Cristo ter fé em Jesus Cristo? Eles criam que
que um Messias, um substituto seria enviado. Essa é a fé. É por intermédio dessa fé que eles são justificados. Da mesma forma que hoje nós somos justificados pela graça por intermédio da fé. Por quê? Porque eu olho para trás e eu falo, Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e pagou os meus pecados. Eu também sou justificado pela fé. Nós todos somos justificados pela fé. O ser humano, ao longo da eternidade, da história inteira, é justificado por intermédio da fé. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque é impossível acertar tudo. É impossível praticar tudo que a lei ordenava. Tudo que a lei mandava. Não dava para fazer. Impossível. Ok? Bom, então, do capítulo 1 até o capítulo 4 de Romanos, nós temos 4 pontos importantes. Toda a humanidade está presa no pecado e precisa de resgate. O resgate não acontece tentando obedecer à lei, porque não dá. A justiça de Deus resgatou o mundo através de Jesus. E aí o capítulo 4 eu estou citando Abraão, porque Deus cria uma família multiétnica, muitas etnias diferentes, de Abraão baseada na fé. Nós fomos enxertados. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Qualquer ramo que estando em mim não produz, eu podo, eu corto. E qualquer ramo que estando em mim dá frutos, eu corto e eu podo. Eu reparo, eu ajusto, eu corrijo, para que dê mais bons frutos. Nós somos os ramos enxertados nessa videira, porque nós não somos da linhagem sanguínea de Abraão, nós somos da linhagem espiritual de Abraão. Por intermédio da fé, nós somos enxertados. Capítulo 5, versículo 8, por favor. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8. 5:8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Eu não sou mais o alvo da ira de Deus. Não sou mais o alvo do castigo de Deus. Por quê? Porque Cristo me amou e Ele prova o seu amor, porque Ele me ama mesmo quando eu sou pecador. Eu não tinha aceitado Jesus ainda. Eu não comecei a vir na igreja e Ele já me ama. Ele prova o seu amor, porque Ele me ama mesmo eu estando nos meus delitos, mortos. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a realidade de toda a humanidade. E Deus prova o seu amor por quê? Porque nos ama mesmo estando nessa situação deplorável, carecendo de salvação, de libertação. O próximo tema que nós vamos ver é que o pecado produz escravidão. Quem vive uma vida de pecado é escravo desse pecado. É escravo, não consegue pensar em outra coisa, não consegue agir de outra forma, é escravo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 16. 6,16. Bom, vamos ler o 15 para vocês entenderem o contexto. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem,
Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Se eu sou obediente ao pecado, então eu sou escravo do pecado e da morte. A palavra morte significa separação. Se eu vivo no pecado, então eu estou separado de Deus. A partir do momento que, pela fé, sou justificado dos meus pecados, então eu não estou mais no pecado. Não estou mais separado de Deus. Não sou mais o alvo da ira de Deus. Agora eu me aproximo dele por intermédio da fé. Só explicando essa questão de graça e fé, graça é uma pessoa que chega, ele encontra um mendigo e ele diz: olha, mendigo, você está com fome, eu tenho pão. Isso é graça. De forma imerecida, ele não merece, ele não fez nada. O que o mendigo fez para receber aquele pão? Nada. O que é a fé? O mendigo estica a mão. Estica a mão e pega o pão. Isso é a fé. Então somos salvos pela graça, é por intermédio de Deus, é Deus que faz, é Deus que opera, é Ele que está trabalhando. Recentemente eu trouxe até uma palavra, eu falei de monergismo. Diferença de monergismo e sinergismo. Monergismo é mono ergo, trabalho. Mono, ergo, trabalho de um. A salvação é trabalho de um. É Deus que nos salva. É Deus que quer nos salvar. É Ele que nos busca. É Ele que nos resgata. Sinergismo, dogma católico. O que é sinergismo? O ser humano coopera na salvação por intermédio das obras. É Cristo mais as minhas obras. É Cristo mais a minha religiosidade. Isso é sinergismo. O ser humano coopera na salvação. Nós não cremos dessa forma. Cremos que Cristo nos salva. É Ele que nos resgata. É Deus que tem o interesse de nos salvar. Pela graça. Sem merecimento nenhum. A fé é estender a mão e receber. Certo? Deu para entender? Mais ou menos? Bom, então quando eu vivo a minha vida de pecado, então eu sou escravo do pecado. No capítulo 7, ele vai falar e explicar que, mesmo eu entendendo tudo isso, mas parece que tem alguma coisa em mim que tende naturalmente para o pecado. Está tudo maravilhoso, está tudo muito bonito. Eu estou entendendo que todo mundo é pecador. Eu estou entendendo que nós somos perdoados dos nossos pecados por intermédio da fé, pela graça de Deus, por intermédio da fé. Estou entendendo. Estou entendendo que se eu viver na vida de pecado, então aí eu sou escravo do pecado. E não é porque Cristo me perdoou que eu posso continuar pecando deliberadamente, porque aí eu vou estar afastado de Deus, que é muito comum essa prática hoje em dia. Né, a tal da hipergraça, que não sei nem como que eles conseguiram aumentar a expressão graça. Né? A graça já é um superlativo, já é muito acima da nossa expectativa. Aí eles conseguiram inventar uma expressão hipergraça, acima do que Deus já fez. Então, se eu estou numa natureza pecaminosa, pecadora, então não há nada que eu possa fazer para que eu seja santo. Quando, na verdade, o perdão de Deus não só apaga o nosso passado, ele também capacita o ser humano para ficar distante do pecado no presente e no futuro. Isso é a graça. Perdão dos pecados do passado e capacitação para você viver distante. O capítulo 7, ele vai dizer, está tudo maravilhoso, estou entendendo tudo, estou explicando para vocês, só que é o seguinte, parece que tem uma inclinação natural dentro de mim, que é o pecado que habita em mim. Então imagina que nós estamos subindo uma montanha, todos nós subindo, imagina todos nós subindo uma montanha. E aí, nos legendários, a atividade antinatural para todos nós é continuar subindo. Por quê? Esforço físico, ar rarefeito, dor na coxa, dor na panturrilha, dor no senão, dor em tudo quanto é canto.
Essa é a nossa atividade antinatural. O que é atividade natural? Descer. Não tem a expressão? Para baixo todo santo ajuda? Então, o que Paulo está dizendo? Descer a ladeira, parece que tem alguma coisa que me empurra ainda para baixo. Então, essa atividade é a natural. O que é isso? O pecado que mora dentro de mim. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Por quê? Porque parece que eu estou subindo uma montanha com peso nas costas. Parece que a minha atividade natural é descer a ladeira, sabe? Deixa a vida me levar. Ah, não, deixa acontecer naturalmente. Não tem um louvor assim, né? Um pagode. Romanos capítulo 7, versículo 21, Henrique. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando eu quero fazer o que é bom, eu só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que eu gosto da lei. Dentro de mim, sabe, eu tenho uma convicção. Eu gosto de servir a Deus, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de cantar louvores, eu gosto de chorar, gosto de ouvir a palavra de Deus. Maravilhoso, eu gosto. Dentro de mim tem isso, ele está dizendo. Versículo 23. Mas eu vejo uma lei diferente, agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Eu faço aquilo que eu desaprovo. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus, nós somos livres de nós mesmos. Você não precisa ser livre do Satanás, porque ninguém quer um Satanás. Quem quer um Satanás aí? Levanta a mão. Nós temos que ser livres de nós, libertos de nós mesmos. Tem uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: não fique triste quando falarem mal de você. Você é muito pior do que dizem. É? Nós somos muito piores do que as pessoas dizem. Quando eu era criança, eu tinha o pessoal falava assim, no grande dia, no julgamento, vai ter um telão, igual esse aqui, vai ter um telão e vai passar todos os seus pecados, tudo que você fez de errado, tudo que você pensa. Já pensou, Wilson? Vixe. Gente, quem que vai conseguir passar por isso? Ninguém. Não tem como isso acontecer, entende? Passar por uma situação dessa. Os nossos pecados são perdoados por Jesus. Ele está dizendo, tem um mal que está dentro de mim, que é forte, e que eu penso, não, isso aqui é ruim, isso aqui eu não posso fazer, mas quando eu vejo, eu estou fazendo. Tem uma lei dentro de mim, na minha mente, na minha consciência, que diz, eu tenho que fazer o que é certo, fazer o que é bom, mas tem outra lei que opera em mim, que é a lei do pecado. E essas duas leis ficam em conflito. Agora a pergunta, aí ele fala assim, miserável homem que sou, como é que eu vou conseguir sobreviver a isso? Como é que eu vou conseguir passar por isso? Graças a Deus, por meio de Cristo Jesus. É por intermédio de Jesus que a gente consegue vencer isso. Por quê? Porque ele veio para se submeter a isso, a essa natureza humana, e conseguiu vencer. Como eu disse, a graça é o perdão dos nossos pecados e a capacitação para a gente viver distante do pecado. O Espírito Santo pode nos capacitar para viver longe do pecado. Aí nós vamos para o próximo capítulo, Romanos capítulo 8. No próximo capítulo ele vai falar dessa guerra. Carne e espírito. Há uma batalha. Eu já contei essa história. Outras pessoas já contaram.
O homem que fazia rinha de galo, e aí chegava na cidade um galo preto, um galo branco. Aí todo mundo apostava no galo branco. Ele tirava o milho e a água do galo branco, deixava o galo preto alimentado. Na hora do quebra-pau lá dos dois galos, quem vencia? O galo preto, o galo que estava alimentado. Então a casa lucrava com apostas. Quanto mais pessoas apostavam e perdeu, melhor para casa. A fama do galo que venceu corria, o galo preto venceu. Todo mundo começava a apostar no galo preto. Tirava a comida do galo preto. Dava comida para o galo branco. Milho, água. Quem vencia? O galo branco. Todo mundo apostou ali, a casa vencia. O que isso tem a ver com a nossa vida? Sua parte que tiver mais alimentada vai vencer no dia da dificuldade, da tentação, da provação. Vai vencer. Uma vez um amigo falou assim para mim: não pode ficar sem ter culto na igreja, porque se ficar sem ter culto eu vou pecar. Por quê? Porque se eu não ficar alimentando meu espírito, eu vou dar lugar para minha carne. E não é verdade isso. Olha, vocês estão aqui numa terça-feira. A maioria de vocês trabalhou. Maior parte de vocês. Todo mundo cansado, sinceramente. Cansado. A gente tenta preparar tudo o mais atrativo possível, mas a gente fica com sono. E aí fica com vontade de dormir. E a carne fica assim: você é louco, vai para casa. Vai para casa, está passando um filme. Vai dormir, amanhã você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo. Tem sua casa, tem sua família, tem isso, tem aquilo. E o seu espírito, não, você precisa fortalecer. Precisa ficar forte. Precisa alimentar, precisa ficar nutrido. Aí na hora do conflito, da guerra, quem é que vai vencer? Quem estiver mais alimentado. No capítulo 8 de Romanos, ele diz: o espírito produz vida e paz, e a carne produz morte e separação. Quem dá lugar à carne fica separado de Deus. Quem dá lugar ao espírito fica próximo de Deus, próximo da vida eterna. Romanos 8, versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Everson, é impossível cumprir a lei. O Espírito de Deus em nós cumpre a lei. É o que o texto está dizendo. Ele cumpre em nós. Tá sem som? Acerta lá, Henrique, fazendo um favor. Nossa, tá um aviso aí no WhatsApp. Tá sem som? Ah, então deixa, não tem problema. Depois eu vejo. Ah, não tá ligado. Não tem erro não, Henrique. Versículo 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Quem vive de acordo com a natureza humana, pensa de acordo com a natureza humana. Quem vive de acordo com o Espírito de Deus, tem a mente controlada pelo Espírito de Deus. É por isso que se você falar para o seu amigo do mundo que você faz o que você faz, para ele não faz sentido. Porque a mente dele é controlada pela natureza humana. E a sua, por intermédio da fé, é controlada pelo Espírito de Deus. Ah, não, eu sou um jovem solteiro, eu estou me abstendo sexualmente para o meu cônjuge. O jovem do mundo vê isso, mas que careta, que quadrado, que antiquado, não faz sentido. Eu sou casado cristão, eu não tenho relacionamentos extraconjugais. Ah, não, que quadrado, que antiquado, que não sei o quê. Quem vive de acordo com a natureza humana tem a sua mente, suas inclinações e seus desejos controlados pela natureza humana.
Quem tem sua mente controlada pelo Espírito de Deus, quem vive de acordo com a vontade do Espírito de Deus, então a sua mente é controlada pelo Espírito de Deus. Perceba que, muitas vezes, algumas pessoas vão usar o capítulo 7 de Romanos para dizer que não conseguem viver em santidade. Eu não consigo, porque é o pecado que habita em mim. É o mal que está dentro de mim. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Gente, teve uma oportunidade. Passou uma mulher na avenida, ela normalmente já passa. Uma roupa extremamente provocante. Gente, foi saindo gente na avenida inteira. Todos os homens foram saindo. Tava eu, meu pai e o Everton, o baterista aqui. E aí a gente não sabia de nada, né? E aí eu falei assim, aí o combinado era ir buscar alguma coisa pro meu pai. Vamos lá buscar. Saiu nós três. No que a gente saiu da loja, aí é só público masculino só. Na avenida assim inteira. Bem na hora que a gente saiu, passou uma mulher de moto e falou assim: gente, vocês são casados, gente. Aí meu pai falou: por que ele está falando isso? Aí nós vimos lá a abençoada que estava subindo lá para cima lá. Falei, por causa daquela mulher lá. E aí, o que acontece? A culpa ficou com a gente também. Como se nós tivéssemos saído para olhar a mulher. Aí meu pai, meu Deus do céu, não vai contar para sua mãe, hein? Falei, então não conta para Amanda, não conta para ninguém. Agora nós estamos só divulgando aí na internet aí essa história. Bom, vocês percebem que quem vive de acordo com esses padrões é uma coisa incontrolável. Não consegue controlar. Tá? É uma força. Ele é escravo. É escravo daquele desejo. O Romanos 8,18 é um versículo lindo, eu costumo mandar às vezes para as pessoas. Romanos 8,18. Considero que os meus sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será manifestada. Bonito versículo, né? Bom, Romanos capítulo 9 e 10, Paulo vai falar a respeito de Israel. Porque Israel não está fora desse quadro, não está fora desse cenário. Nem é com israelita que ele está falando, ele está falando com romano. Mas ele está dizendo, olha, Israel está no mesmo balaio. E para eles é até pior, porque eles têm a lei, porque eles têm os profetas, porque Deus se mostrou a eles. É até pior, é até mais complicado para eles. E eles não acreditam. Capítulo 9, capítulo 10. Capítulo 11 de Romanos. Aí nós vemos a recuperação de Israel. Deus tratando com Israel. Israel se arrependendo. Capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem a sua vida, a sua forma de pensar. Transformem, metanoia, transformação, mudança de mente, para que experimentei qual seja perfeita, boa e agradável vontade de Deus. No mesmo capítulo 12, nós vamos ter uma lista de dons. Antes da lista de dons, não tenha entre vós um pensamento acima do que deve. Você não deve pensar a respeito de você mesmo acima do que deve. É bom que todo mundo seja humilde, não deve ficar se elogiando. E aí ele fala dos dons, dons pessoais, liderança, ensino, contribuir, servir, são 7 dons. O último capítulo de Romanos, nós vemos Paulo fazendo um agradecimento. Agradecimento a diversas pessoas. O versículo 2, a primeira pessoa que ele agradece é Febe. Febe é uma mulher que provavelmente levou essa carta aos romanos. Ele agradece a muitas pessoas. Quem escreve o livro de Romanos é um homem chamado Tércio. Foi Paulo que ditou e quem escreveu foi Tércio. Paulo agradece a diversos irmãos. Priscila e Áquila, Trifena e Trifosa. Já ouviu falar disso? Trifena e Trifosa. Está no capítulo 16 de Romanos. Diversos, quem for ter filhas gêmeas aí, Trifena e Trifosa. É uma boa sugestão, né?
O Guilherme, acho que. Então, ele faz diversos agradecimentos. Aí ele fala, em um determinado momento do capítulo, ele fala que tinha umas pessoas que estão atrapalhando o ministério dele, mas ele não cita o nome e ele não dá muita moral. E ele pula e ele continua agradecendo. É bem diferente da gente, né? Vamos ser sinceros? Se alguém causa algum dano pra gente, a gente fica falando, e falando, e falando, e aumentando, e sabe o nome, e o CPF, e a expressão facial da pessoa que você não gosta, e não sei o que, a pessoa tem uma pinta aqui que eu não gosto, que eu queria arrancar no soco, e aí você vai, sabe, você sabe de tudo da pessoa que você não gosta, e da pessoa que te ajudou, esqueci. Paulo dá uma lição, ele passa o capítulo inteiro de Romanos, agradecendo a todas as pessoas que ajudaram ele. E aí no final ali, ele fala, tem uns que estão atrapalhando, mas isso aqui não é importante não. Eu quero continuar agradecendo quem está me ajudando. Então esse é o Evangelho, olha que legal como ele é chamado esse livro, Evangelho segundo o apóstolo Paulo. É o que consiste o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o apóstolo dos gentios. Esse é o livro de Romanos. Depois de Romanos, no cânon bíblico, nós temos o livro de Coríntios, primeiro aos Coríntios. Tem uma questão muito importante aqui em Coríntios. Corinto foi uma cidade evangelizada pelo apóstolo Paulo. Na sua primeira viagem, ele costumava ficar dias, semanas em algumas cidades. Essa é a primeira cidade que ele fica mais de um mês. Não só mais de um mês, ele fica 18 meses. 1 ano e meio, pregando o evangelho. Em Corinto, quando ele chegou, Paulo normalmente escolhia a sinagoga para começar a pregar. Por quê? Porque era mais fácil falar com o judeu. Ele chegava para o judeu, ele tinha sido judeu, ele era fariseu, e aí ele falava, o cumprimento das promessas do Messias já aconteceu, é Jesus. Era mais fácil para ele. Ele começa a pregar e não dá muito certo. Poucas pessoas se convertem. Sabe o que ele faz? Do lado da sinagoga tinha um homem que se converteu. Ele abre uma igreja do lado da sinagoga. Os judeus chegavam para os ensinos no sábado e do lado estava o apóstolo Paulo ensinando. Em Corinto ele nunca recebeu da igreja. Ele continua trabalhando de forma braçal, construindo tendas. Isso daí vai ser importante na segunda epístola aos Coríntios, essa informação. Ele não recebeu da igreja, ele continuou trabalhando de forma braçal. Vai ser importante na segunda epístola. Tem um detalhe muito importante. Essa igreja foi meio que a queridinha do apóstolo Paulo. Queridinha, mas problemática. Cheio de problemas, Paulo não escreveu apenas uma, nem 2 epístolas, como a maior parte das pessoas pensa. Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. 4. É uma pena que nós não temos as outras 2. O que chamamos de 1 aos Coríntios não é a primeira carta que ele escreveu. É a segunda carta que ele escreveu. Como é que eu provo isso? 1 aos Coríntios, capítulo 5. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Na outra carta que eu escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Essa é a primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Ele já tinha escrito outra carta. E cadê essa outra carta? Essa outra carta não foi considerada pelo Espírito Santo como sendo canônica. Não tinha que estar aqui. O que tinha que estar aqui, está aqui. Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. E só 2 estão aqui até hoje. Cadê as outras? Ninguém sabe, ninguém tem notícia, essas cartas se perderam. A carta que nós estamos citando aos Coríntios é uma carta-resposta. Como assim? Ele recebe uma carta cheia de perguntas. É por isso que quando você vai ler aos Coríntios, ele começa assim, acerca de tal assunto, isso. Acerca de tal assunto,
isso. Acerca do casamento, acerca de um jovem imoral aí no meio de vocês, acerca da Santa Ceia, a respeito dos dons, não quero que sejam ignorantes. Essa carta é uma resposta a diversas perguntas. Cadê essas perguntas? Nós também não temos. Essas perguntas também se perderam ao longo dos séculos. Se perdeu. Imagine que eu estou falando no meu celular está ali. Imagine que eu estou falando no meu celular e vocês chegam e vocês não conseguem ouvir o que a outra pessoa da linha está falando. Mas baseado no que você está ouvindo eu falar, você já consegue mais ou menos saber qual que é o assunto, não consegue? Só de ouvir uma das pessoas falando. Então, quando a gente lê 1 aos Coríntios, nós só estamos ouvindo uma das pessoas falar. Mas baseado no que o apóstolo Paulo está falando, eu já sei quais são mais ou menos as perguntas. Eu já sei do que eles estão falando. Então, nessa carta, foi escrita mais ou menos no ano 54, Paulo estava em Éfeso. Então, depois de Coríntios, ele fica 1 ano e meio em Coríntios. Depois ele vai para Éfeso, que é a capital da Ásia Menor. Lá ele fica mais tempo do que em Corinto. Ele fica 3 anos. Por quê? Lá era uma cidade estratégica. Sabe as 7 igrejas do Apocalipse? Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, Esmirna. Todas essas cidades ficavam ao redor de Éfeso. Paulo fica 3 anos em Éfeso porque ele fica formando um monte de pregadores, um monte de pastores, um monte. E esses discípulos que vão nas outras cidades pregar. Colosso. Paulo nunca esteve em Colosso. Nós temos um livro chamado Aos Colossenses, nós vamos tratar sobre ele. Paulo nunca esteve nessa cidade. Os irmãos se reuniam na casa de um irmão, chamado Filemão, um homem rico. A igreja se reunia na casa dele. Um discípulo de Paulo, evangelizado em Éfeso, chega em Colosso e prega o evangelho. O discípulo é chamado de Epáfras. Epáfras. Ele era o pastor da igreja em Colosso. Um dia ele é preso junto com Paulo em Roma, o Epáfras. Quem fica sob o comando da igreja em Colosso é o filho do Filemão, chamado Arquipo. A história é muito legal. Paulo fala com ele, no livro de Colosso, ele fala com Arquipo, que era jovem, que era inexperiente, que era desprezado pela maior parte das pessoas. E Paulo fala assim: Arquipo, cuide do ministério que Jesus confiou a você. Você não está aí porque sobrou, você não está aí porque não tinha outro, você está aí porque Jesus confiou o ministério a você. E cuide desse ministério. Porque o pastor da igreja de Colosso estava preso. Então Paulo fica um tempão em Éfeso, 3 anos. Tem uma reunião de presbítero. O dia que Paulo vai sair, tem uma reunião de presbíteros. Todo mundo, como se fosse um concílio, todo mundo vai falar com o apóstolo Paulo. Quando ele está em Éfeso, já começa a dar problema em Corinto. Começa a dar problema. Bom, nós vamos ver algumas características. Primeiro problema na igreja de Corinto: divisões, facções. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Apolo foi um pregador que esteve provavelmente, logo depois que Paulo saiu, ele esteve ali. Ele era muito eloquente. Paulo fala que ele pregava muito bem, que ele era bom pregador. Pelo jeito, Paulo não era muito bom pregador. Ele era um apóstolo, os milagres aconteciam, mas eu acho que era muito maçante ouvir ele. E o Apolo, pelo jeito, tinha uma dinâmica que as pessoas gostavam de ouvir. Então, lá em Corinto, já tinha o pessoal falando: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Pedro, que nem tinha passado por lá ainda. Eu sou de Pedro. E aí tinha o quarto grupo, que é o grupo do irmão Lázaro. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, não tem a música do irmão Lázaro? Então tinha: eu sou de Jesus, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro e eu sou de Apolo. O pessoal estava esperando uma carta do apóstolo para dar uma resposta a respeito disso.
Vamos ver como é que ele fala. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isso: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, o outro de Apolo. Vamos ver qual que é o versículo que ele diz assim. O versículo 14. Põe o versículo 14. Imagine, porque assim, quando a igreja recebia a carta, o pastor da igreja lia a carta para a igreja. Olha o versículo 14, olha como ele é carinhoso com a igreja. Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Pensou que legal ouvir? A não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Sim, batizei Stefanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Por que Paulo está falando isso daqui? É justamente para corrigir a galera que está falando, eu sou de Paulo. É muito legal esse texto aqui, ele fala, gente, um plantou, o outro regou, o outro esperou o crescimento, e é Deus quem dá o crescimento. Entende? Até o grupo que falava, eu sou de Jesus, era perigoso também, porque ele não respeitava autoridade nenhuma humana. Entende? Não, provavelmente é possível que eram pessoas que tinham visto Jesus. Então, eu sou de Jesus, não tem nada a ver com Pedro, não tem nada a ver com Paulo. O Pedro cai de gaiato aqui, e vocês vão ver, hoje não vai dar tempo da gente chegar em Gálatas, mas vocês vão ver que em Gálatas, Paulo e Pedro têm um conflito muito grande, eles brigam feio. Paulo, na verdade, é o tipo de que, tipo assim, ele gostava de uma briga mesmo, ele briga com o Barnabé, ele briga com o Pedro, ele brigava com tudo, aí outro dia ele queria brigar com Deus também, vocês vão ver que ele queria que tirasse o espinho na carne dele. Então ele era bom, ele gostava de uma briga, certo? Mas aqui ele está ensinando a não ter divisões. E aí, sinceramente, eu acho que hoje em dia, no nosso meio, há muitas divisões, não é verdade? Um fala o jeito, qual que é o jeito certo de cumprimentar, o outro não sauda se não for desse jeito. E aí o outro, não,